Seja bem-vindo ao programa Apontamentos da Semana, aqui onde a atualidade espiritual acontece. Nesta emissão refletiremos sobre a adoração no livro do Apocalipse. Numa sessão de aconselhamento pastoral, um homem confessou ser sexualmente viciado em pornografia. Depois de algumas sessões com técnicas cognitivo-comportamentais com o seu terapeuta, este homem sentia-se frustrado porque tentava modificar o seu comportamento, mas em vão. A sua conversa com um homem religioso foi direcionado para o seu esforço de evitar de fazer um mau uso da internet e imagens que o corrompiam. Estes recursos, ainda que positivos, não foram suficientes, porque a verdadeira questão não era a internet, mas a idolatria. O que ele precisava não era apenas de uma modificação do comportamento, mas uma transformação na sua adoração, passando pela destruição do ídolo. Quando os cristãos cometem pecado, eles não cessam de adorar. Contudo, a sua adoração é dirigida para longe do Criador, na direção daquilo que é criado. A adoração em Apocalipse é um chamado ao arrependimento, dirigindo a criatura para a verdadeira adoração. Para compreender este propósito no livro da Revelação, contaremos com a habitual intervenção dos nossos convidados, a doutora Isabel Ruivo e o pastor Jorge Machado. Doutora Isabel, antes de fazermos uma ligeira alocução ao livro de Apocalipse, curiosamente, Deus muitas vezes é interpelado com a seguinte frase: Santo, Santo, Santo. Nós não encontramos nenhum momento dizendo que Ele é amor, 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 ou misericórdia, misericórdia, misericórdia. O que é que será isto, Santo, Santo, Santo? Deus é santo, o único santo, digno de ser adorado, não é? Esta característica de santidade é só devida à santidade, não é? É a santidade reunida em Deus, não é? Portanto, quando encontramos em Apocalipse, quando lemos Apocalipse, realmente sentimos várias referências à adoração a este Deus. Quando Paulo se encontrava na ilha de Patmos e num contexto agressivo para ele, né? Estava ali exilado e durante o Império Romano, ele teve a falar em sentido figurado, não é? Ele não teve, as suas palavras não tiveram um sentido literal, mas houve ali uma preocupação em falar de uma forma conotativa, não é? Para que a mensagem pudesse passar. No entanto, e é um livro que não é fácil nós entendermos, em Apocalipse, mas lendo todo o livro, conseguimos encontrar sempre várias referências à adoração a este Deus Santo. E como referiu em Apocalipse 4:8, podemos realmente ler: Santo, Santo, Santo é Deus Todo-Poderoso. Como podemos mais à frente ler em Apocalipse 7:9-11, vi uma multidão que ninguém podia contar, todos os anjos, os anciãos diziam: o louvor e a glória, e a sabedoria, e a honra, e o poder, e a força sejam do nosso Deus pelos séculos dos séculos. Portanto, todo o livro do Apocalipse tem imensas mensagens, muitas figuras, um texto muito hermético, mas transparece uma linha sempre condutora que leva a este Deus Santo, a este Deus Será que criador. essa prerrogativa de santidade inerente ao caráter de Deus não terá também uma função interventiva? Podemos até utilizar a ilustração de uma peça de roupa. Se a peça de roupa for lavada apenas com um amaciador, não remove a sujidade nem as bactérias. Se aplicarmos somente lixívia, poderá entorpecer a peça de roupa e, inclusive, destruí-la. Poderíamos afirmar que, no caráter de Jesus Cristo, o amor e a misericórdia misturam-se, dando origem à santidade. Será que essa santidade tem um papel de intervenção também no nosso caráter, enquanto adoramos? Pois, eu acho que sim, naturalmente, não é? Porque esse Deus Santo é aquele único a quem devemos louvar, a quem devemos adorar. Mais uma vez, continuamos sempre na mira deste Deus verdadeiro, deste Deus Santo, que junta no seu caráter essas duas características, da misericórdia e do amor, que fazem com que nós, desde o passado até hoje, necessitemos, porque nós, enquanto seres humanos, necessitamos de adorar alguém ou alguma coisa, e, portanto, essa necessidade de adorar está focada nesse Deus Santo que junta em si essas duas características importantes para a nossa vida no passado e hoje, para nos sentirmos plenos enquanto seres humanos, à procura de uma felicidade, precisamos de realmente encontrar esse Deus Santo que nos preenche enquanto seres, nessa necessidade de adorar. Pastor Jorge, nós temos um problema
o ser humano que é egolátrico e idolátrico. Poderemos afirmar que o percurso será idêntico, inclusive, a um adicto, um viciado em drogas ou viciado em álcool. A diferença é que o ser humano é viciado no pecado e em si mesmo. Normalmente, no percurso que o adicto faz, ele tem 4 passos. O primeiro é chamada racionalização, em que tenta, por todos os meios, justificar o seu comportamento. A partir do segundo passo, acontece então a chamada fase do declínio, ou neste caso, perdão, da projeção. Nunca tem a culpa, a origem e as causas e as consequências não estão nele, estão sempre no outro. Em terceiro lugar, então, nós temos sim a repressão ou o declínio, em que o ser humano opta por uma perspectiva de afirmar que o padrão comportamental também não tem origem nele. E então recusa totalmente qualquer forma de terapêutica ou de redenção. E finalmente nós temos chamada a mudança de memória. O adicto muda o paradigma, cria uma fantasia e a partir dessa fantasia reescreve uma nova experiência no presente que o permite conviver passivamente consigo mesmo. Será esta também a experiência do idólatra, idêntica ao do alcoólico e do toxicodependente? Não sei se colocaria isso exatamente dessa forma, mas não foge muito àquilo que é a realidade. Porque, na verdade, a experiência do idólatra é a experiência de alguém que está voltado para si próprio. Portanto, a idolatria é precisamente a adoração de si próprio. Começa exatamente por aí. Depois as outras coisas, os objetos, aquilo que vem, é uma forma de exteriorizar, digamos assim, aquilo que está lá dentro, não é? E é a necessidade de realmente buscar isso. Eu acredito que sim, acredito que nós estamos diante de um conflito e nós vemos isso quando, no início, Lúcifer, no céu, ele inicia exatamente este conflito. Chamando para si própria, atenção para si próprio. Talvez, Pastor Jorge, antes de irmos à Gênesis, ao grande início, gostaria de lhe perguntar se o ser humano, não tendo hoje um ídolo palpável, se pode erigir altares no coração e na mente. Sem dúvida nenhuma. E como é que isso se processa? Sem dúvida nenhuma pode, com certeza. E quantos? E a idolatria, a maior de todas as idolatrias é a idolatria de si próprio, não é? E realmente, como há pouco explicou e como há pouco disse, essas coisas se processam de uma forma quase, eu diria, espontânea, natural dentro do ser humano, porque quando há o afastamento de Deus, não é? Onde é que fica o homem? Fica entregue à sua própria sorte, fica entregue a si mesmo. Nós já dissemos aqui numa outra sessão de apontamentos da semana que Deus não deixou o mundo nem o homem entregue a si mesmo. Quando falamos de que Deus era, se bem se recorda, que Deus é o mantenedor de todas as coisas. E Deus também quer manter-nos ao seu lado e manter-nos exatamente como adoradores, reconhecendo a nossa necessidade de Deus, da resposta a Deus, ao seu grande amor. Foi dito aqui, e muito bem, de que santo, santo, santo e não amor, amor, amor. Mas nós temos o exemplo de que, e vemos isso na Bíblia, de que a adoração, porquê a adoração? Porque Deus é o Criador. Mas então, Deus é o Criador, Deus é o Deus poderoso. Mas quando Deus é o Criador, Deus é também o Deus amoroso, que criou o homem porque o ama. Criou à sua imagem e à sua semelhança porque o ama. E quando o homem se afasta desse propósito, então cria para si exatamente ídolos. E, Pastor Jorge, nesse chamado à adoração, eu recordo-me quando era pequenino, algumas vezes era desobediente. E a minha mãe, nos momentos em que eu tinha de comportamento desviante, chegava um certo momento que tinha que levantar a voz. Não num sentido de violência gratuita, neste caso verbal, mas no sentido de me chamar a atenção. Será que o livro do Apocalipse também não é uma chamada à atenção, um grito de Deus para a verdadeira adoração? Não, isso que estamos a encontrar? Quer ver, está aqui bem patente, por exemplo, naquilo que é conhecido numa linguagem apocalíptica como a mensagem dos 3 anjos, não é? Que não é nada mais, nada menos do que um grande movimento que reflete a missão
da Igreja de Deus aqui na Terra em anunciar ao mundo alguma coisa. E nesta mensagem diz aqui que este anjo voando pelo meio do céu tem o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, a cada tribo, a cada língua, a cada povo. Repare a extensão desta mensagem, a importância que ela tem na vida das pessoas. E depois diz, dizendo em grande voz. Um grito. O grito, cá está. A grande voz. Não é? Fazendo ouvir-se esta voz. Mas o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Eu posso só acrescentar, gostei dessa expressão do grito de Deus, porque quando lemos o livro do Apocalipse e percebemos a mensagem que é deixada às igrejas ao longo do tempo, e chegamos à igreja de Laodiceia, não é? onde estamos inseridos, é bom percebermos que essa mensagem seja gritada no sentido de ser um alerta para nós hoje que vivemos na igreja dos últimos tempos, percebermos que Deus está a dar a derradeira mensagem de salvação. Há que aceitar e que Exatamente. E este grito é quase como que o grito aflito de Deus. Quando vê o seu filho perdido. Não é? O pai também grita quando chama a atenção do filho porque sente que ele está em perigo. A primeira reação é dizer, cuidado! Não é? E este é realmente o grito de Deus que chama a atenção, Deus chamando a atenção e aqui usando a sua igreja, na missão da igreja, para a necessidade, de facto, da salvação. Cuidado, tu estás a adorar, mas possivelmente de uma forma errada. Doutora Isabel, a mensagem lida há pouquinho pelo pastor Jorge afirmava que devemos temer a Deus e dar-lhe glória, porque vindo a hora do seu juízo. Ele também é o Criador. A verdade e a mentira muitas vezes misturam-se, originando a contrafação. O sistema falso jamais introduz uma mentira completamente falsa. Talvez seja um pouquinho especulativo, mas Lúcifer, que é mencionado na Bíblia, esteve presente no momento da criação, ele viu algo passar-se. Não sabemos se Deus introduziu os átomos e a partir dos átomos construiu e a partir da sua palavra deu origem ao universo. Pode ter acontecido alguma explosão. Dá a sensação que a ideologia secular, talvez com a proposta deste grande mestre secular, que é Lúcifer, procura exatamente separar o Criador da criação. Ou seja, aconteceu algo, ele presenciou algo, mas procura retirar o Criador dessa criação. Isto é patente na nossa sociedade? Teorias permeiam a nossa sociedade? Pois, a teoria do evolucionismo e outras, não é? Que tentam desviar exatamente a ideia desse Deus Criador. Eu penso que, já foi falado aqui muitas vezes, que a mensagem que devemos reter e que é importante para a nossa salvação passa sempre por aceitarmos um Deus enquanto Criador. E realmente Lúcifer, no grande conflito, e está a ver-se no final desse grande conflito, ele percebe que é importante desviar a atenção dos seres humanos para esse Deus Criador. E há bocadinho vou voltar um bocadinho atrás, um pouco atrás, se me permite, quando dava o exemplo do alcoólico, ou do toxicodependente e do idólatra, há uma frase, um provérbio popular que eu gostei, que se enquadra aqui muito bem e que responde um bocadinho à sua pergunta, que é: primeiro estranha-se e depois entranha-se. E é muito isto, não é? Nesses passos que deu do alcoólico ou do idólatra, as coisas são aceites. Primeiro é assim ou não é, mas com alguma questão, mas depois entranha-se de tal maneira dentro da pessoa que acaba por ser natural, quer seja os outros aspectos, como o próprio idólatra que adora outros deuses, acaba por achar que está na melhor que está a adorar a teu Deus verdadeiro. Portanto, há que ter realmente muito cuidado nesse sentido e nós vemos até nas escolas, os nossos pequeninos hoje são ensinados nos manuais escolares não a adorar um Deus Criador, mas a adorar um mundo criado, não sabemos bem como, com imensas teorias, e o objetivo primário, sabemos que Lúcifer está aí muito patente, é desviar a atenção desde pequeninos desse Deus Criador. E rejeitando esse Deus Criador, tudo o resto depois é muito fácil aceitar. Adorar outros deuses, adorar-se a si próprio, e portanto este é realmente o perigo e que... O sistema a adoração fica desvirtuado. E eu poderei identificar o verdadeiro do falso conhecendo o verdadeiro. Só conhecendo o verdadeiro. Caminho. Quando falava na contrafação, é assim, só conseguimos perceber que é falso se percebermos o que é verdadeiro, não é? Pastor Jorge, nós vamos à gênese do grande conflito, e antes de entrarmos na gênese do grande conflito,
Há um instrumento da apocalíptica que referiu há pouquinho, que é a escatologia. Se decompusermos a palavra escatologia, escatos significa último, ou últimas coisas, e logia significa palavra ou estudo. Então estamos a referir-nos ao estudo das últimas coisas. Só que, conforme foi mencionado numa sessão anterior dos apontamentos da semana, o texto acaba por ser proléptico, ou seja, dá-nos algumas evidências no futuro daquilo que se passou para trás. E eu pergunto-lhe exatamente o que é que aconteceu no início. Onde é que surge este problema de uma falsa adoração, de um verdadeiro sistema de adoração? Onde é que aconteceu a gênese do problema? O problema aconteceu no céu. Precisamente num lugar onde seria impensável que acontecesse. E por vezes as pessoas perguntam e questionam-se, mas porquê é que acontece ali? Acontece ali precisamente porque Deus deu liberdade a todos os seres que criou. E os anjos, inclusivamente Lúcifer, foi criado com liberdade. Livre para pensar, livre para fazer as suas escolhas, livre para decidir. Deus o instruiu, Deus esperava dele a lealdade perante aquilo que Deus realmente lhe tinha proporcionado e perante tudo aquilo que Deus é, na sua essência. E Lúcifer entendeu mal, ou fez-se desentendido. E então ele começou a preparar um conflito que se vai originar exatamente ali. E ele vai regimentar forças para este conflito. Ele não vai a esta batalha sozinho. Ele procura exatamente, junto dos outros anjos, tentar denegrir a imagem do próprio Deus, tentar manchar o caráter do próprio Deus, chamando-o inclusivamente de arbitrário. Ou seja, vocês têm que o servir e não têm outra alternativa. Mas Lúcifer estava enganado. E tanto que estava enganado que eles não tiveram que o servir. Não tiveram que servir a Deus. Eles serviriam se realmente o desejassem e o quisessem. Eram livres para o fazer ou não. E então a Bíblia diz que a terça parte dos anjos foi subvertida também pelas ideias de Lúcifer e acabaram por se rebelar contra Deus. E dá-se aqui origem exatamente a este conflito, que depois tem um alcance extraordinário que chega até os nossos dias. Vivemos hoje, lá está, de acordo com a linguagem apocalíptica, nos últimos tempos deste grande conflito. Neste enredo, talvez depois dando a palavra à doutora Isabel, nós temos duas realidades paralelas. Há uma realidade espiritual que está a decorrer, que teve um início, e há uma outra realidade temporal, que é a nossa. Será que nós podemos fazer uma relação entre essas duas realidades paralelas, doutora Isabel? Sim, a realidade, nós no tempo em que vivemos vamos encontrar essa realidade transversal, não é? Posso eu optar não entrar no grande conflito? É uma questão de opção? Não. Eu estou no grande conflito. Só há duas escolhas, não é? Eu terei que chegar a um momento da minha vida em que opto ou por Deus ou contra Deus, não é? Portanto, não posso estar, não posso... Se pudéssemos optar a sair deste mundo... Não podemos. Portanto, mas não podemos, aqui. Não é? Mas, no entanto, não sei se irá direcionar uma questão nesse sentido, mas não vamos com certeza fugir da mensagem do nosso Apocalipse, do Apocalipse e da mensagem de Paulo na ilha de Patmos, quando ele vê a Nova Jerusalém. E é aqui que se devem fixar os nossos olhos, não neste momento que está a decorrer, mas os nossos olhos devem estar fixos, e a mensagem do Apocalipse, mais uma vez, o grito de Deus, de estás perdido, não é? A Igreja, se não estiver com Deus, o ser humano estará perdido, mas, mais uma vez, Paulo deixa-nos esta mensagem de esperança, de que ele viu descer a Nova Jerusalém, portanto, há um fim para este grande conflito, e este grande conflito terminará. E isso significa algo muito importante, que é que Lúcifer, ou Satanás, como adversário, um adversário, não é? Está derrotado. E ele sabe que está derrotado. Ele foi derrotado na cruz, no momento em que Cristo deu a sua vida e morreu por nós. Talvez antes de chegarmos à cruz, a palavra Satanás, que significa adversário ou acusador, ele tem um momento talvez especial, que tenha sido crucial no desenrolar do tal falso sistema de adoração. Sabemos que a determinado momento, quando Jesus se desloca ao deserto, ele surge na sua vida 40 dias depois de Jesus Cristo ter ali estado. Ele não apareceu nem na primeira semana, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta. Foi exatamente no momento em que Jesus estava mais debilitado. E vai-lhe fazer uma proposta
como Ele faz a cada um de nós, a proposta mais irrecusável. Tudo Todos os seres isto, humanos têm um preço. Querem falar um pouquinho desta proposta, associada à adoração e ao grande conflito? Tudo isto darei se prostrado me adorares, diz Satanás a Jesus. E é realmente isso que acontece nas nossas vidas de hoje. E, como disse muito bem, é isso que Satanás nos diz continuamente. Tudo isto te darei, e isto poderá ser aquilo que nós, os tais ídolos, aqueles a quem adoramos. Ele promete que nos dará tudo se o adorarmos a Ele. E é aqui a grande Qual era o grande objetivo diferença da missão de Cristo na Terra? Antes disso, eu diria que aqui está a grande sede de Lúcifer de adoração, de ser adorado, não é? Porque o pecado no céu surgiu exatamente pela inveja, não é? Satanás queria ser igual a Jesus, ele queria ter ter a mesma condição de Jesus e não aceitou a sua diferença. Como ele dizia, não é? Porém o meu trono acima do trono de Deus, não é? Jesus pretendia no seu ministério messiânico estabelecer um reino nesta terra, ou seja, recuperar os reinos que tinham sido levados por cativeiro por Satanás. E agora Satanás propunha-lhe o caminho mais fácil, que seria prostrar-se e facilmente não teria que passar nem pela cruz, nem ver os seres humanos sofrerem, nem em guerras, nem simplesmente recusá-lo, como aconteceu com os seus discípulos mais tarde. Seria um caminho mais fácil. Que é o que ele apresenta hoje na vida de cada um de nós, não é? É sempre o caminho mais fácil. É aquele que E Cristo advertiu, dizendo, olha, há o caminho estreito, não é? E diz que largo e espaçoso é o caminho que conduz o quê? À perdição. Então será-se o falso sistema de adoração, o caminho largo. Fácil. Exatamente. Uma última questão, porque temos mesmo muito pouco tempo. A determinado momento, um anjo foi enviado da parte de Deus, e a palavra que lá está, angelos, mensageiro, pode ser um anjo, mas também pode ser um ser humano como interlocutor, ok? Mas neste caso é um anjo específico. É enviado a João, que ali está na ilha de Patmos, e a atitude de João, porque nós somos seres de adoração, o ser humano tem tendência para adorar, fomos criados assim, mas adorando no sentido correto, automaticamente ele ajoelha-se diante daquele anjo. Esteve correta aquela sua atitude? Para os dois. De maneira nenhuma, não é? No entanto, vemos aqui uma necessidade inata do ser humano que é de adorar, ainda que sejam coisas boas, ainda que seja um anjo bom, como era na realidade. E porquê que não estava correta? Bom, não estava correta porque o único ser digno de adoração é o próprio Deus. Então o anjo era uma criatura, de toda não poderia ser adorado. Adorado, exatamente. E eu abriria só aqui um parênteses para dizer o seguinte: Jesus reclamou algumas vezes para si a adoração a si próprio. O que vem mostrar o quê? Vem mostrar que Ele é Deus. Porque realmente o único ser que deve ser adorado, porque lá está, adora a Deus, diz o anjo a João. Portanto, é o único que deve ser adorado. A partir do momento em que Cristo também reclama para si a adoração, Ele também é Deus, isto vai fazer cair por terra aquele conceito que por vezes existe de que Jesus Cristo foi apenas um ser Mesmo humano. sobre a personagem de Jesus Cristo, nós sabemos que no ano 325, no concílio de Niceia, Atanásio e Arrio discutiam um pouquinho sobre a natureza divina de Jesus Cristo. Arrio afirmava categoricamente que Jesus não tinha a mesma consubstância do Pai. Era apenas um ser por excelência, como todos os outros, mas acima um pouquinho deles. No fundo, um demiurgo, metade homem, metade Deus. Mas nunca chegava a ser Deus. Será que nós podemos enquadrar esta doutrina, que ainda é patente em alguns movimentos religiosos, no alerta que o livro do Apocalipse faz, no grito sobre o falso sistema de adoração? Jesus é Deus ou não é Deus? Jesus é Deus, faz parte da Santíssima Trindade, temos que encarar a Santíssima Trindade como estes três elementos num só. Não é? Um bocadinho como se tivéssemos um candelabro, não é? Ao mesmo nível estão os três seres, portanto, perfeitamente E não podemos esquecer que no livro do Apocalipse aparece como centro a figura do Cordeiro que necessita de ser adorado. Porque ele é realmente o Criador, o Mantenedor e também o Salvador. Portanto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como dizia João Batista, aquele que realmente veio e assumiu a natureza humana para poder realizar o plano da salvação. Não temos muito mais tempo. Vamos concluir com este conceito. Jesus Cristo é Deus.
É o Cordeiro que tira o pecado do mundo e é Ele o único que é digno de adoração. Na história do grande conflito, Deus e Lúcifer degladiam-se numa batalha épica entre o bem e o mal, justiça e injustiça, adoração e escravatura. Esta guerra começou no céu e desenvolve-se na mente de cada homem e mulher. Independentemente da nossa vontade, estamos envolvidos. A adoração preconiza a obediência total, quando nos sentimos fortes ou quando nos sentimos débeis. O troféu é o nosso caráter. Reconhecer a Deus significa encontrar sentido de restauração, libertação e felicidade. Desta forma, o altar do nosso coração e da nossa Igreja manterá uma alegria santificada. Adorar a Deus não é uma questão de opção, mas sim de necessidade. Marcamos encontro no próximo programa. Até lá.